Glória a Deus, queridos, quero trazer mais um vídeo. Na ocasião, eu quero tratar de um assunto que não é muito corriqueiro em nosso meio, mas há uma necessidade muito grande de conhecermos melhor, principalmente você que ministra a palavra de Deus, que utiliza-se dos púlpitos das igrejas para ministrar a palavra de Deus. Precisamos crescer na graça e no conhecimento, assim as Escrituras nos orientam. Quero trazer um tema bem rápido e bem introdutório sobre hermenêutica. Você já ouviu falar em hermenêutica? Você conhece hermenêutica? Qual é a utilidade da hermenêutica de uma forma geral? O que significa hermenêutica? O termo hermenêutica provém do verbo grego hermeneuin e significa explicar, traduzir e interpretar. Tem algo muito interessante que eu quero passar para nós em ocasião das Escrituras Sagradas. A gente entende e compreende que isso é uma verdade incontestável, de que o Espírito Santo de Deus, ele é quem nos revela, ele é quem interpreta as Escrituras, ele é quem fala ao coração do homem, mas precisamos entender que existem os recursos que são disponíveis para nós. E um desses recursos, dentro da teologia bíblica, é a hermenêutica. A hermenêutica traz uma importância incontestável no que se refere à interpretação das Escrituras Sagradas. Pois bem, estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos, onde a informação tem sido disseminada, muitas das vezes de uma forma errônea, descontextualizada e desprovida de uma capacidade hermenêutica interpretativa. Desta feita, precisamos estar aptos a ensinar, a interpretar, quando empossados dos púlpitos, a nossa obrigatoriedade é transmitir uma mensagem com veracidade, com sinceridade, com pureza. E para isso precisamos ter em mente todo um contexto histórico, bíblico, teológico, para que época, para que período, para que povos, para que pessoas, e desta forma trazer uma interpretação salutar, saudável, para que aqueles que estão ouvintes da mensagem do Evangelho tenham um entendimento de forma íntegra, digna e verdadeira, onde a veracidade das Escrituras não possa ser contestada por alguns textos que muitos o transformam em pretexto por não conhecer toda uma dinâmica bíblico-teológica, ok? Então, a hermenêutica, de uma forma geral, ela nos traz benefícios. Em seu significado técnico,
é de suma importância para o aprendizado e aprofundamento do conhecimento bíblico-teológico, pois ela ajuda a explicar, a traduzir e a interpretar. Como já dissemos, em seu significado técnico, a palavra em questão caracteriza-se como a ciência de interpretar, por ter normas, regras, é como arte, pois a comunicação é flexível. Assim, podemos definir a hermenêutica como a ciência das leis e métodos de interpretação que se aplicam às escrituras sagradas e aos textos antigos. Uma das primeiras ciências que o pregador deve conhecer é, certamente, a hermenêutica. Porém, quantos pregadores há que nem de nome a conhecem? Isso é uma veracidade. Quantas pessoas que muitas das vezes nem de nome a conhecem? A preocupação de Paulo, quando ele escreve a Timóteo, um dos requisitos para os bispos, diáconos e etc., era que eles fossem aptos a ensinarem, que eles não fossem neófitos. Isso significa dizer que Paulo queria que eles tivessem conhecimento de causa para que pudesse transmitir a veracidade do Evangelho. Então, os mecanismos que nos introduzem em nosso meio nos dias de hoje são muito vastos. Um conhecimento enorme nos é proporcionado. Cabe a nós procurá-los com responsabilidade, com o sentido de que aquilo que adquirimos é verdadeiramente de uma fonte salutar. E a hermenêutica, ela te ajuda a distinguir, a elucidar essas questões. Pois bem, a arte de interpretar textos responde o dicionário, porém, a hermenêutica do grego hermeneuin quer dizer interpretar, da qual nos ocuparemos de forma que a parte da teologia e exegética, ou seja, a que trata da hermenêutica. Então, há uma grande importância de buscarmos o conhecimento hermenêutico, e essa importância da hermenêutica, ela vai se enradeando ao nosso derredor. A importância da hermenêutica. A hermenêutica é importante porque estabelece princípios, olha só, métodos e regras. Princípios, métodos e regras. Não é você ler as escrituras e sair interpretando ela ao seu bel prazer. É por esse motivo que tem muitas pessoas psicologicamente, pessoas muitas das vezes confusas, sem ter o pleno entendimento, porque muito dos transmissores da palavra, dos interlocutores da palavra, não o faz com essência. Então, tudo nessa vida tem a sua capacitação. Pois vamos. É necessário para elucidar as palavras ou frases nas escrituras sagradas, cujo sentido não esteja bem claro. Então, quando o sentido não está bem claro, a gente vai trabalhar uma hermenêutica dentro daquele sentido, dentro daquela problemática, para que, seguindo as regras, de conformidade com
a teologia hermenêutica, a gente possa elucidar, chegar a um consenso que deixe claro o que as Escrituras, não você, as Escrituras querem dizer. Porque tem muita gente dizendo o que as Escrituras não dizem, dizendo o que as Escrituras não dizem. Então, quem tem que falar é as Escrituras. Nós somos apenas o intermediário daquilo que as Escrituras querem falar. Pois bem, ela cuida da interpretação correta de um texto bíblico, visando descobrir o significado original que foi pretendido. Procura ainda traduzir, interpretar e fazer compreensiva a mensagem da palavra de Deus para os crentes. Olhe só aqui. Em épocas diferentes, em culturas diferentes. Ok? Então, tem todo um prognóstico a ser seguido dentro das suas regras de uma forma dinâmica e ordinária. Você não vai pegar textos sobre textos e induzi-los a auto-interpretar-se. Há uma responsabilidade daquele que transmite a palavra de Deus sobre os púlpitos. As pessoas, às vezes, literaliza demais a palavra de Deus. Às vezes não é literal, às vezes é literal. Nós precisamos entender para que época foi direcionada aquela palavra, aquela frase, que período da Bíblia foi estabelecida aquela regra, para quem, o que ele queria transmitir, para quem ele queria transmitir, qual era a cultura da época, qual era a veracidade pela qual foi introduzido aquele costume, aquela regra, aquela doutrina. E temos todo esse conjunto a ser diagnosticado. Um texto interessante que você pode analisar comigo é lá em Malaquias. Muitas pessoas leem o texto que tem lá na questão do repúdio. Algumas Bíblias está lá divórcio. Aí as pessoas leem, Deus aborrece o divórcio. Está errado. No original, aquela palavra não existe. Lá está a palavra repúdio, que é totalmente diferente de divórcio. Elas são opostas no sentido de explicar-se o seu direcionamento. E outras coisas que nós podemos observar, tantas outras que a gente podemos imaginar que se nós viéssemos trazermos aqui para debate, para construirmos um debate saudável, nós iríamos tomar muito tempo desse vídeo. Então precisamos ter cuidado com a interpretação que muitos estão se utilizando dos dias atuais. Precisamos ouvir, entender, compreender e praticar a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé. Ela mesmo se explica, ela mesmo se esclarece. Mas as Escrituras, ela fala da maneira que ela quer falar. E nós temos que interpretá-la da maneira que ela quer que nós a interpretamos. Então temos que ter cuidado nesses dias atuais. Muitos travestidos de ministros, pregadores, têm subido aos púlpitos, têm saído às ruas para pregar o seu bel prazer, os seus pensamentos ideológicos,
as suas estruturas bíblico-filosóficas, trazendo consigo os seus pensamentos, os seus achismos, e nós precisamos combater de uma forma fluente, de uma forma da qual não deixe dúvidas. Então, que você possa aprofundar mais na arte, na ciência da hermenêutica, que você possa ser um homem que venha pelejar, que venha trabalhar para que o Evangelho de Cristo continue tendo a sua qualidade. Que nós possamos, nesse momento, refletirmos, analisarmos sobre as Escrituras Sagradas, que você possa ouvir com muita atenção, que você possa entender que as Escrituras, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, para a glória e honra do Deus que fez os céus e a terra. Deus abençoe.